Muy buenos días, amados Muito bom dia, amigos y hermanos amados amigos, presentes y irmãos presentes televidentes. e Que las teleouvintes. bendiciones de Jesucristo, Que el as ángel bênçãos del de Jesus pacto, Cristo, o anjo do sean pacto, sobre cada uno de sejam ustedes sobre cada um de y sobre mí vocês también, e sobre mim y também, nos hable directamente a e nos nuestra fale alma en diretamente esta a nossa ocasión, alma nessa y nos ocasião permita entender e nos permita su entender palabra, a nos Sua revele palavra, su palabra en nos nuestras revele Sua almas palavra em nossas en almas esta ocasión, nesta y ocasião así nos llene del conocimiento de su programa, e assim nos encha do conhecimento do Seu a programa este tiempo final. correspondente a En este el tempo nombre final. eterno del No nome Señor eterno Jesucristo. do Senhor Jesus Amém Cristo. e Amém amém. e amém. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, Quero ler em Apocalipse, capítulo 10, versos 1 en adelante, versículo 1 donde em nos diante, dice onde nos diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: vi descender del cielo a otro ángel Vi descer do fuerte, céu outro anjo forte, envuelto en una nube, envolto em con uma el arco nuvem, iris sobre su cabeza, com um arco-íris sobre sua y su cabeça, rostro era como el sol, e o seu sus rosto era pies como o sol, como columnas e seus de pés fuego. como Tenía en colunas su de mano fogo. un librito abierto, Tinha em sua mão um livrinho y aberto, puso su pie derecho sobre el mar, e pôs seu pé y el direito sobre o mar izquierdo e sobre o la esquerdo tierra. sobre a Y terra, clamó a gran voz, e como clamou ruge com un grande león, voz, y como cuando ruge hubo um leão. clamado, E quando siete clamou, truenos 7 emitieron trovões sus voces. emitiram suas vozes. Cuando los siete truenos Quando 7 trovões, Cuando los siete truenos hubieron emitido sus quando voces, 7 trovões tiveram yo emitido iba a suas vozes, escribir, eu ia pero escrever, oí una voz del cielo que me decía, mas ouvi uma voz do céu sella que me las dizia: cosas que los siete sela truenos as han coisas dicho, que os 7 trovões y no disseram, las escribas. e não as Y el escrevas. ángel que vi en pie sobre el mar E o y anjo sobre que la vinha em pé tierra, sobre o mar e sobre a levantó terra su mano al cielo, levantou a y sua juró mão por ao el que céu vive por los e siglos jurou de pelo los que siglos, vive pelos que creó séculos el dos cielo séculos, y las que cosas criou que o están céu en él, e la as coisas que tierra estão y nele, las cosas que están e a en terra ella, e as coisas que y estão el nela, mar y las e o cosas mar que están en él, e as coisas que que el estão nele, tiempo que o no tempo sería más. não seria mais. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus con abençoe su nossas palabra almas com y Sua nos palavra permita e nos permita entenderla. Pueden tomar entendê-la. asiento si tienen la Podem bondad. sentar se queiram ter a gentileza. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para essa ocasião el é fin o del fim tiempo. do tempo. El fin del tiempo O fim do ha tempo sido anunciado desde el Antiguo foi Testamento anunciado desde o Antigo Testamento. y E encontramos que aquí en el libro del encontramos que aqui Apocalipsis no livro de Apocalipse nos habla también del fin del tiempo, nos fala também do pero fim do vemos tempo. que también Mas vemos en que el também Apocalipsis del Antiguo Testamento, no que es el Apocalipse libro do del Antigo profeta Testamento, Daniel, que é o livro do profeta Dios Daniel, también habló Deus del também fin falou del tiempo do fim do tempo y le mostró al profeta e Daniel lhe mostrou ao profeta algo muy Daniel importante. algo muito El importante. profeta Daniel vio O profeta Daniel también viu allí também a ali este ángel a este fuerte anjo en el forte capítulo 12 no y capítulo 12 versos 4 en e adelante, que versículos dice, 4 em del diante libro del diz: profeta Daniel, do livro do pero profeta tú, Daniel. Daniel, cierra las Mas tu, palabras Daniel, y sella el libro hasta el tiempo fecha as del palavras fin. e sela Muchos o livro correrán de até aquí o para tempo do allá, fim. y la ciencia se Muitos aumentará. correrão daqui para lá Y yo, e a Daniel, ciência se miré, aumentará. y aquí otros dos E eu, estaban Daniel, de olhei pie, e eis el aqui uno sobre- dois que estavam el em pé. uno a este lado del río, O y el otro al otro um lado ao lado, del a río. este lado do rio e o Y outro ao dijo outro un lado varón do rio. vestido E de disse lino a um que varão estaba sobre vestido las de aguas linho del río, que estava sobre as águas do rio. ¿cuándo será el fin de Quando estas será maravillas? o fim Y dessas oí al varón maravilhas? vestido de lino E ouvi que ao estaba varão sobre las vestido de aguas linho del que río, estava sobre as el águas do cual rio, alzó su diestra o y qual su alçou sua siniestra al destra cielo, e sua y juró por el que vive por siniestra los siglos de e los sua siglos, sinestra ao céu, e jurou y juró pelo por el que vive por pelos los séculos, siglos, que será por que tiempo, será por tempo, tiempos y la mitad tempos de un tiempo. e a metade de um Cuando se tempo. acabe la dispersión del E quando poder se acabe a del dispersão do pueblo poder santo, do povo todas santo, estas cosas serán todas essas coisas cumplidas. serão Y yo cumpridas. oí, mas E eu no ouvi, entendí. mas não Y entendi. dije, Señor mío,
"¿Cuál e disse: será el Senhor fin meu, de estas cosas?" qual Y él será o fim dessas respondió: coisas? E "Anda, ele respondeu: Daniel, Anda, pues Daniel, estas palabras pois essas están palavras cerradas y estão selladas fechadas e hasta seladas el tiempo até del o fin. tempo do fim. Muitos serão limpos Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos compreenderão. Aqui encontramos, nesta passagem do livro do profeta Daniel, que Deus lhe mostrou ao profeta Daniel o mesmo que mostrou ao apóstolo São João. Este anjo que está sobre as águas do rio, lá no livro do profeta Daniel, é Cristo. E este anjo que aparece aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo em diante, que desce do céu e coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, é também o mesmo personagem. É Cristo no tempo final, vindo conforme a sua promessa, feita à sua igreja para este tempo final. Agora, vejam vocês como também encontramos a estes outros dois personagens no livro do profeta Daniel. Um ao lado do rio e o outro ao outro lado do rio. Encontramos que tudo isso é tipo e figura do que estará acontecendo no tempo final. Vejam como a vinda de Cristo lá está mostrada sobre o rio, com um anjo a um lado e outro anjo a outro lado, e Cristo sobre as águas do rio. O anjo que está a um lado do rio, é o arcanjo Miguel e o outro é o arcanjo Gabriel. Este anjo ou arcanjo Gabriel foi o que trouxe a revelação ao profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. E esse anjo mensageiro é o que também trouxe as boas novas, ou boas notícias da primeira vinda de Cristo. Pois foi o anjo ou arcanjo enviado da parte de Deus para dar a boa notícia ao sacerdote Zacarias, que teria um filho por meio de sua esposa Elizabeth, a qual era estéril e já avançada em idade. E o sacerdote Zacarias era já também um homem avançado em idade. E não haviam tido filhos. E agora vejam vocês, eles haviam orado por um filho a Deus, e agora Deus lhes ia conceder o pedido, pois a oração do sacerdote Zacarias havia chegado ante a presença de Deus. E lhe ia conceder um filho, ainda na velhice do sacerdote Zacarias. Assim que ia ser de alegria para o sacerdote Zacarias, mesmo que depois não lhe ficariam muitos anos para viver, mas estaria desfrutando a chegada de um filho que estava prometido no Antigo Testamento, como precursor da primeira vinda de Cristo. No Antigo Testamento, os profetas haviam falado dessa pessoa que viria, e agora o sacerdote Zacarias e sua esposa Elizabeth seriam as pessoas bem-aventuradas que teriam esse filho nascendo em sua família. Era um matrimônio muito privilegiado. Ainda que estavam anciãos já e não tinham filhos, mas Deus lhes enviou um filho, ainda eles já
estando em idade avançada. O sacerdote Zacarias, quando recebeu a visita do arcanjo Gabriel, estava ministrando no templo. E estava no trabalho de oferecer o incenso a Deus ali no templo. E se lhe apareceu o arcanjo Gabriel ali no templo. Nos diz no capítulo 1 do livro de São Lucas, versículo... Vamos ver. Versículo 8 em diante, diz... Vamos começar no versículo 5 do capítulo 1 do livro ou Evangelho segundo São Lucas, diz: Houve nos dias de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do tipo de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Mas não tinham filho, porque Elizabeth era estéril e ambos eram já de idade avançada. Aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, segundo a ordem de sua classe, de seu tipo, conforme o costume do sacerdócio, lhe correspondeu, em sorte, oferecer o incenso, entrando no santuário do Senhor. E toda a multidão do povo estava de fora, orando na hora do incenso. E lhes apareceu um anjo do Senhor, posto em pé, à direita do altar do incenso. O altar do incenso estava em um lugar santo, frente ali à entrada do lugar santíssimo. E quando se oferecia o incenso, se estava aí oferecendo as orações do povo, as súplicas do povo. E se estava aí levando ante a presença do Senhor também a adoração do povo. Agora vejam vocês. Diz: E se turvou Zacarias ao ver-lhe, e lhe sobreveio o temor. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher Elizabeth te dará luz a um filho, e chamarás seu nome João. E chamarás seu nome João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão do seu nascimento, porque será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. E fará que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor, Deus deles. E irá diante dele, ou seja, diante do Senhor, com o espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse Zacarias ao anjo: Em que conhecerei isto? Porque eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondendo o anjo, lhe disse: Eu sou Gabriel. O arcanjo Gabriel não se havia identificado ainda. O sacerdote Zacarias sabia que era um anjo de Deus. Olhem onde chega. Diz que chegou ali, à direita do altar do incenso. Ali se colocou o anjo ou o arcanjo Gabriel.
Mas o sacerdote Zacarias não sabia quem era esse anjo. Mas agora o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para falar-te e te dar essas boas novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que isso se faça, porquanto não cristes em minhas palavras, as quais se cumprirão a seu tempo. Agora vejam como aqui, essa expressão do sacerdote Zacarias, perguntando ao arcanjo Gabriel, como seria isso? Diz: disse Zacarias ao anjo: em que conhecerei isso? Porque eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Já as esperanças para o sacerdote Zacarias e para sua esposa Elizabeth, as esperanças do pedido que eles haviam feito a Deus de que lhes desse um filho, já se haviam ido, as esperanças deles e também a fé. Pois aqui o arcanjo disse: porquanto não criste em minhas palavras, as quais se cumprirão a seu tempo. Ou seja, que a boa notícia que estava dando o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, da vinda do precursor da primeira vinda de Cristo nascendo deles, desse matrimônio, do matrimônio de Zacarias com Elizabeth, essa promessa que estava na Bíblia e agora a qual está sendo confirmada para ser cumprida ao sacerdote Zacarias e a sua esposa Elizabeth, não creu o sacerdote Zacarias, não creu que se cumpriria essa promessa por meio deles terem um filho, porque ele pensava que já estava velho e que o pedido que ele havia feito a Deus, já Deus não ia cumprir. Deus já não ia conceder ter um filho. Mas vejam, o arcanjo disse que seu pedido havia sido escutado diante de Deus. E quando a pessoa vê que o que pediu a Deus demora, pois deve pensar, pois a bênção que vai me dar é maior do que eu imaginava. E agora a bênção de um filho, o qual estava pedindo o sacerdote Zacarias a Deus, essa bênção de ter um filho ia ser tão grande que esse filho seria o precursor da primeira vinda de Cristo. Seria um profeta que viria, o qual estava prometido para aparecer naquele tempo, em que Deus daria esse filho ao sacerdote Zacarias. Para o tempo em que apareceu o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, era o tempo em que tinha que aparecer esse menino na terra. Mas primeiro tinha que ser gerado no ventre de uma mulher. E ele estava o sacerdote Zacarias, que seria o instrumento de Deus com sua esposa, para a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo, no qual viria o ministério de Elias, manifestado por terceira ocasião. Porque quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, quando Deus cumpre essa promessa de novo, é o ministério daquele profeta vindo em outro nome. Vejam, o ministério de Elias esteve na terra no meio do povo hebreu, por primeira ocasião em Elias Tisbita, e por segunda ocasião em Eliseu. E por terceira ocasião esteve o ministério de Elias no profeta João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E para esse tempo final, também a promessa da vinda de Elias está assinalada na Escritura.
E essa é a vinda de Elias por quarta ocasião, que é a vinda do ministério de Elias. O ministério de Elias vindo em outro homem, precursando a segunda vinda de Cristo. Essa promessa também já foi cumprida nesse tempo, no reverendo William Marion Branham, da América do Norte. Agora vejam como Deus cumpre suas promessas. E há pessoas que não creem no que Deus prometeu para ser cumprido no tempo em que eles estão vivendo. E agora vejam vocês, o sacerdote Zacarias não podia crer que teria esse filho que ele havia pedido a Deus. E que esse filho seria o que ele estaria preparando o caminho ao Senhor, ou seja, o precursor da primeira vinda de Cristo, o qual seria, nas profecias, a vinda de Elias. Mas quando Deus diz que vem Elias, vem o ministério de Elias, em um homem do tempo em onde Deus cumpre essa promessa. Por isso é que também o precursor da segunda vinda de Cristo, quando esteve pregando, na ocasião em que esteve respondendo perguntas, lhe fizeram uma pergunta muito importante. Isso foi em março 24 de março de 1963. Quando ele esteve pregando sobre os 7 selos de Apocalipse. E Apocalipse, capítulo 6 em adiante, encontramos que ele teve atividade. E nessas atividades teve um dia para perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, uma delas, a número 11, a qual aparece na página 399 do livro dos selos em espanhol, foi: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Ou seja, que ele está falando do quinto Elias. Está perguntando quem será o quinto Elias. Se será literalmente o profeta Elias, que esteve milhares de anos atrás, no tempo de Acabe, ou seja, o primeiro Elias, Elias Tisbita, ou será um homem desse tempo, ungido com esse espírito ministerial do profeta Elias. Agora ele diz: agora, se eu pudesse responder-lhes isso corretamente, também poderia responder-lhes quanto a Enoque, mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras enquanto como será. Ele disse que o que ele pode fazer é o quê? O único que sei, o único que ele sabe é o quê? É o que dizem as Escrituras enquanto a como será. E vamos ver como ele disse que será. Disse: eu pensei que será um homem desse tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já havia subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu.
é que Eliseu trabalhou igual a Elias. Agora, o que estará buscando o povo hebreu nesse tempo final? Porque tem a promessa que Elias virá primeiro para o povo hebreu e depois o Messias. Porque o povo hebreu está esperando a vinda do profeta Elias. Por isso é que, em uma das festas importantes do povo hebreu, eles colocam em uma mesa, na noite em que eles vão tomar essa taça de vinho, eles colocam também uma taça de vinho para o profeta Elias. Porque eles estão esperando a vinda do profeta Elias. Agora, o que será a vinda do profeta Elias para o povo hebreu? Será a vinda do espírito ministerial do profeta Elias em um homem deste tempo final. O que estarão buscando os hebreus nesse tempo final quanto à vinda do profeta Elias e enquanto à vinda do Messias? Eles o que estão buscando é a vinda de um homem na qual esteja Deus manifestado. Onde esteja o Espírito de Deus manifestado. Estão buscando um homem ungido com o Espírito de Deus. Por quê? Quando se fala do Messias, do Cristo, Messias, e Messias o que significa é ungido. Eles estão buscando o ungido com o Espírito de Deus. Eles estão buscando esse Messias prometido para aparecer neste tempo final. E eles estão buscando a vinda do profeta Elias. E o que será a vinda do profeta Elias para o povo hebreu? Será a quinta manifestação do ministério de Elias em carne humana, em um homem deste tempo final. E porquanto o ministério de Elias todo o tempo esteve onde? Todo o tempo esteve no templo de Deus. Assim como o ministério de Moisés esteve no templo de Deus, esteve no átrio, no templo de Deus, o átrio do templo de Deus, falando da raça humana como templo, porque o ser humano foi criado por Deus para ser templo de Deus. E vejam vocês, a raça humana como templo, de Adão até Cristo, viveu na parte correspondente ao átrio. E por isso é que encontramos que os ministérios de Adão até Cristo se realizaram na parte do átrio. E o sacrifício de Cristo, vejam vocês, se realizou nessa parte da raça humana como templo de Deus, na parte que corresponde ao átrio da raça humana. Isso é de acordo à forma em que o templo se efetuava o sacrifício, pois era no átrio onde se efetuava o sacrifício e se oferecia o sacrifício ali, no altar de fogo. E assim, vejam vocês, no átrio da raça humana que corresponde ao tempo de Adão até Cristo, veio Cristo
e ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo por todo ser humano, levando assim os nossos pecados. Encontramos que os ministérios de todos os profetas de Deus, desde Adão até Cristo, se efetuaram nessa parte da raça humana como templo de Deus. Encontramos que o ministério de Moisés esteve nessa parte. Também o ministério do profeta Samuel, como também o ministério de Josué, como também os ministérios dos diferentes profetas de Deus, como o de Elias, o de Eliseu e de todos esses profetas de Deus. Esses ministérios correspondem ao átrio da casa de Deus. E depois encontramos que o ministério de Cristo não somente permaneceu no átrio, senão que depois que morreu e ressuscitou, encontramos que entrou ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Encontramos, vejam vocês, que Cristo realiza seu sacrifício aqui na terra, na parte do átrio. Por quê? Porque também esse planeta Terra corresponde ao átrio. E depois, quando Cristo foi ao paraíso, encontramos que Ele esteve aí com os santos que estavam no paraíso. E depois, quando ressuscitou, ressuscitaram com Cristo os santos do Antigo Testamento. E depois, quando ascendeu ao céu, foi ao lugar santíssimo do templo de Deus, desse templo celestial, e se apresentou como sumo sacerdote com seu próprio sangue, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é aquele Melquisedeque que lhes apareceu com o profeta e patriarca Abraão, o pai da fé. Ele é esse Melquisedeque, sem pai e sem começo de dias, e sem fim do tempo. Ele é o sacerdote do templo que está no céu. Agora vejam como o sacerdote do templo terrenal, que foi estabelecido no povo hebreu, lá em Jerusalém, e também o tabernáculo, e no tabernáculo que levantou Moisés lá no deserto, o sumo sacerdote, olhem vocês, para poder levar ao lugar santíssimo o sangue da expiação, tinha que ir ao átrio, porque no átrio era que se realizava o sacrifício. E o sumo sacerdote realizava o sacrifício do cabrito, e depois tomava esse sangue e colocava desse sangue ali, no lugar estabelecido, tanto no átrio, lugar santo, e também lugar santíssimo. Para poder chegar ao lugar santíssimo, tinha que primeiro passar no lugar do átrio, depois passar com esse sangue pelo lugar santo, e depois passar ao lugar santíssimo. E ali
espargir sobre o propiciatório desse sangue da expiação. E olhem como ele fazia quando passava pelo lugar quando chegava ao lugar santíssimo. Diz, vamos ver? Primeiro tinha que entrar com sangue do bezerro vermelho que havia sido sacrificado como sumo sacerdote e a família, sua família sacerdotal, e depois saía do lugar santíssimo para o sacrifício do cabrito da expiação. Diz, vamos ver como diz aqui. E fará trazer, capítulo 16 de Levítico, versículo vejamos. Versículo 5 em diante diz: E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 cabritos para expiação e um carneiro para holocausto. E fará trazer Arão o bezerro da expiação, que é seu, ou seja, esse bezerro, ou bezerro vermelho, e fará a conciliação por si e por sua casa. Depois tomará os 2 machos cabritos e os apresentará diante do Senhor, ante a porta do tabernáculo de reunião. E lançará Adão sobre os 2 machos cabritos uma sorte pelo Senhor e outra sorte por Azazel. E fará trazer Arão um bezerro que era para sua expiação e fará reconciliação para si e por sua casa. E degolarão em expiação o bezerro que é seu. Mas o cabrito sobre o qual caía a sorte sobre Azazel, o apresentará vivo diante do Senhor para enviar a reconciliação sobre ele, para enviá-lo a Azazel ao deserto. E para trazer a Arão o bezerro que era para sua expiação, e fará reconciliação por si e por sua casa, e degolará em expiação o bezerro que é seu. Depois tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor. Esse altar é o que está antes de entrar ao lugar santíssimo. Diz, depois tomará de um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e seus punhos cheios de perfume aromático linho, e o levará detrás do véu. Ou seja, que entrava atrás do véu do lugar santíssimo, com o sangue desse bezerro, ou bezerro vermelho, para a reconciliação do sumo sacerdote e de sua casa com Deus. Agora, vejam vocês o porquê o povo hebreu nesses dias está à expectativa, porque nasceu na terra de Israel uma bezerra vermelha, como a que eles usavam para esse propósito. E vejam como o sumo sacerdote tinha que oferecer esta expiação para a reconciliação dele
e sua casa, ou seja, do sacerdócio, para poder ministrar ante a presença de Deus. E, com certeza, eles pensam que de um momento a outro, algo muito grande estará acontecendo para a nação hebraica. Agora olhem. Ele entra ao lugar santíssimo com o incensário. Diz, depois tomará um incensário cheio da brasa do fogo do altar diante do Senhor e seus punhos cheios de perfume aromático moído e o levará atrás do véu. E porá o perfume sobre o fogo diante do Senhor e a nuvem do perfume cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Ou seja, que se não entrasse nessa forma, morreria ali o sumo sacerdote. Por isso foi que os filhos de Arão, os quais entraram com incensários, mas com um fogo estranho, morreram no lugar santíssimo. Depois tomará o sangue do bezerro e colocará com seu dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, sobre o propiciatório ao lado oriental até o propiciatório, e espargirá com seu dedo 7 vezes. Espargirá com seu dedo 7 vezes daquele sangue. Ou seja, vejam vocês, sobre o propiciatório ao propiciatório, diz, tomará depois o sangue do bezerro e passará com seu dedo do propiciatório ao lado oriental até o propiciatório, espargirá com seu dedo 7 vezes daquele sangue. O propiciatório, estando frente ao sumo sacerdote, quando ele entrava, digamos que vem, e lá do leste, porque está no átrio, depois do átrio, já vem com o sangue, e depois quando passa ao lugar santo, antes de entrar ao lugar santíssimo, toma o incensário que está aí no lugar santo, onde está o altar do incenso, e o enche de fogo com o altar, e toma também um punhado, e diz, e toma em seus punhos, e seu punho cheios do perfume aromático moído, e o levará atrás do véu. Ou seja, que entra com o incensário e seus punhos cheios desse perfume que está moído. Para o quê? Para apresentar-se ante Deus aí e colocar no incensário que está com esse fogo do altar, essas brasas acesas, lançar aí sobre o incensário, e quando lança esse perfume moído aí, se prende e começa a sair fogo do incensário. Vejam. E ele toma com o dedo do sangue também que ele leva do bezerro vermelho, que foi sacrificado em expiação pelo sumo sacerdote por sua casa, por sua família. E depois esparge 7 vezes sobre o lado oriente do propiciatório. Ele vem caminhando,
com incensário, e depois passa a cortina, a porta que tem uma cortina, passa através da cortina, passa ao outro lado e fica à frente a Arca do Pacto. E sobre a Arca do Pacto, a tampa da Arca do Pátrio, do Pacto, é o propiciatório, o assento de misericórdia, o assento ao trono de misericórdia. E aí ele coloca com o incensário na frente da Arca do Pacto, lança esse perfume moído no incensário e se enche de fumo todo esse lugar. Se enche de fumo. O propiciatório diz: e colocará ele perfume sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do perfume cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E depois toma do sangue do bezerro, que leva em certa vasilha, e esperge 7 vezes com o seu dedo. Ou seja, mete o seu dedo na vasilha, esparge e, nessa forma, e essa parte oriental, que é a parte leste do propiciatório, é a parte que fica frente ao sumo sacerdote. Digamos, se coloca aí o sumo sacerdote olhando para cá, e esta é a parte que fica até o leste. A parte leste do propiciatório, pois, está aqui. A parte oeste está aqui. E a parte norte é esta. E a parte do leste, a parte leste é esta, a parte oeste é esta, a parte norte é esta, e esta é a parte sul. Vem? Agora ele espalha com o seu dedo sobre a parte leste do propiciatório, e Deus está aí no propiciatório. E a parte sul do propiciatório está um querubim, e a parte norte está outro querubim. Agora olhem como Deus está no meio dos 2 querubins de ouro. Aí, tipo e figura do que aconteceu tanto no Monte Sinai, porque Moisés lá no Monte Sinai foi que viu tudo o que depois ele fez na terra por ordem divina. Deus lhe mostrou no céu o templo do céu, e lhe mostrou o modelo do que seria construído pelo profeta Moisés com ordem divina. Ou seja, que esse é o modelo do templo que está no céu. Tudo está tipificado nesse tabernáculo que construiu Moisés e nesse templo que construiu o rei Salomão. Agora, vejam vocês como aqui o sumo sacerdote, depois de fazer isso, quando se fala de 7 vezes, isso fala de 7 eras. Agora vejam, depois degolará o cabrito, ou seja, tem que sair depois, mudar sua roupa, ir para sacrificar o cabrito, e depois que o sacrifica, depois muda de roupa de novo e se coloca a vestimenta branca com a qual entra ao lugar santíssimo. Para o sacrifício do macho cabril, coloca a roupa dourada, a roupa de ouro, mas para entrar ao lugar santíssimo, entra com
uma vestimenta ou roupa branca de linho. Agora vejam vocês, diz, depois degolará o cabrito em expiação pelo pecado do povo. E levará o sangue atrás do véu adentro, e fará do sangue como fez com o sangue do bezerro, e espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Fará como fez com o sangue do bezerro ou bezerra vermelho. Assim purificará o santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e de suas rebeliões e de todos os seus pecados, e da mesma maneira fará também ao tabernáculo de reunião, o qual reside entre eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem estará no tabernáculo de reunião quando ele entre para fazer a expiação no santuário, até que ele saia e tenha feito a expiação por sua casa e por toda a congregação de Israel. Ou seja, que esse trabalho corresponde fazê-lo ao sumo sacerdote. E agora Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, esteve fazendo esse mesmo trabalho. Depois aqui na terra, para oferecer o sacrifício do seu corpo pelos nossos pecados, como expiação por todos nós. Depois, olhem vocês, passou para isso e ressuscitou depois com os santos do Antigo Testamento. E depois entrou ao céu, quando ascendeu ao céu, e se apresentou no céu com o sangue do seu próprio sacrifício realizado na cruz do Calvário. Ao templo que está no céu, ao lugar de intercessão que é o lugar santíssimo, onde está o trono de misericórdia, ou lugar de misericórdia, ou assento de misericórdia. Não pode entrar ninguém, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue do seu próprio sacrifício. Portanto, ele só se coloca aí com o seu próprio sangue, e desde que ele ascendeu ao céu, ele manteve o seu sangue no lugar de intercessão sobre o propiciatório, que é o trono de intercessão, ou assento de misericórdia, para assim estar intercedendo e obtendo misericórdia para a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque Cristo é o Melquisedeque, o sumo sacerdote, que ministra no céu, no lugar santíssimo do templo de Deus. Mas a Escritura diz que Ele nos limpou, nos lavou com o seu sangue, assim diz a Apocalipse capítulo 1, versículos 5 em diante, onde diz: E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém.
E em Apocalipse capítulo 5, E em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 em diante, diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas taças de ouro cheias de incenso são o quê? As orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu foste imolado, e com teu sangue nos redimiu para Deus, de toda linhagem e povo, de toda linhagem e língua e povo e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam como Cristo, por meio de seu sacrifício, nos limpou de nossos pecados, nos lavou com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 20, aqui mesmo lemos que nos fez reis e sacerdotes e diz: E reinaremos sobre a terra. Agora, como é possível que um sacerdote vá reinar sobre a terra? É que conforme a ordem de Melquisedeque, um sacerdote tem também sua posição de rei. Cristo sendo o sumo sacerdote do templo que está no céu, é o Melquisedeque que apareceu a Abraão, e o Melquisedeque que apareceu a Abraão é sacerdote e rei. E, consequentemente, todos que foram lavados com o sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, foram limpos com o sangue de Cristo, e nos limpou com seu sangue, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes desse templo que está no céu. E agora vejam vocês como a ordem sacerdotal do templo que está no céu corresponde a Melquisedeque e a todos que são lavados com o sangue de Jesus Cristo em Melquisedeque, no templo que está no céu. E agora vejam como sendo sacerdotes do templo que está no céu juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, durante o glorioso reino milenial, estaremos reinando com Cristo aqui na terra e, consequentemente, teremos o privilégio de ser reis e sacerdotes e, consequentemente, desde essa terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante o reino milenial, reinando com Cristo, terá a representação do céu aqui na terra, materializada essa representação nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que haverá uma ordem sacerdotal aqui na terra, pertencente ao templo que está no céu, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E também Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores. E nós com Ele somos reis também e sacerdotes também. Agora vejam como essa ordem celestial, a ordem segundo Melquisedeque, foi refletido na ordem de Arão, com Arão como sumo sacerdote e
os demais sacerdotes ministrando no templo, que era um reflexo do templo que está no céu. E se o templo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão era um reflexo, um tipo e figura do templo que está no céu, também o sacerdócio que houve aí era um reflexo do sacerdócio celestial, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Agora podemos ver como também para o glorioso reino milenial, o povo hebreu, que foi também tipo e figura do templo que está no céu, porque o povo hebreu, como nação, é, como nação, um templo e tem as diferentes partes do templo que está no céu tem refletido. Por isso é que para o tempo final, o que estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo celestial refletido na sua igreja, porque a igreja, vejam vocês, esse tabernáculo de Deus, a esposa do Cordeiro, e, por consequentemente, tudo que está no templo no céu esteve se materializando aqui em seres humanos, nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso, as 7 eras da igreja gentil correspondem ao lugar santo do templo que está no céu, e o lugar santo do tabernáculo que construiu Moisés, do templo que construiu Salomão. Por isso é que o apóstolo São Paulo, falando-nos do templo de Moisés, diz da seguinte maneira, capítulo 9, versículo 19 em diante, ou um pouquinho antes, porque capítulo 9, versículo 16 em diante, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testamento. Porque o testamento com a morte se confirma, pois não é válido enquanto o testador vive, de onde nem o primeiro pacto foi instituído sem sangue. Porque havendo anunciado Moisés todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã escarlate e estopa, e o mesmo livro e também a todo o povo. São Paulo disse que roçou o livro e também vermelhou o livro e também ao povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus mandou. E além disso, colocou também com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase tudo é purificado segundo a lei, com sangue. E sem derramamento de sangue não se faz remissão. Foi, pois, necessário que a figura das coisas celestiais fossem purificadas assim. Ou seja, que todas as coisas que Moisés estava borrifando com sangue do bezerro e do bode, tudo que ele estava borrifando
era tipo e figura das coisas celestiais, das coisas do templo que está no céu. Mas as coisas celestiais mesmas, com melhores sacrifícios que eles, que as coisas celestiais, o templo que está no céu, seria borrifado com sangue também. Isso nos diz São Paulo. Mas as coisas celestiais mesmas, com melhores sacrifícios que estes. Porque não entrou Cristo no santuário feito de mãos, figura do verdadeiro. O santuário feito de mão foi o lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés e o lugar santíssimo do templo que construiu Salomão. Agora não entrou Cristo nem ao lugar santíssimo do tabernáculo que construiu Moisés, nem ao lugar santíssimo do templo que construiu Salomão, nem ao lugar santíssimo do templo que estava nos dias em que Cristo morreu, que foi construído com o rei Herodes. Não entrou Cristo aí com o seu sangue para oferecer o lugar santíssimo, como fazia no sumo sacerdote de cada ano, senão que Cristo, com seu sangue, ascendeu ao céu. E foi ao templo que estava no céu, entrou ao lugar santíssimo, no templo celestial, e aí entrou com seu próprio sangue e ofereceu aí. E aí esteve seu sangue fazendo intercessão por cada filho e filha de Deus. Cada filho e filha de Deus pertence ao templo que está no céu. E por isso, os filhos e filhas de Deus foram representados no templo que construiu Moisés, no templo que construiu o rei Salomão. E aqueles templos que foram a reconstrução em diferentes épocas do templo que havia construído o rei Salomão. Agora, podemos ver de onde nós tivemos vindo. Assim como Cristo disse que havia vindo do céu, que havia descido do céu e regressará ao céu, que havia vindo de Deus e regressava a Deus, Cristo também nos ensinou que estávamos com Ele desde antes da fundação do mundo. E com nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. São Paulo, em Hebreus, capítulo 1, e versículos versículos 1 em diante diz: Deus, havendo falado muitas vezes de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo, o qual, sendo o resplandor de sua glória e a imagem mesma de sua substância, e quem sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, se assentou à destra de Deus, se assentou à destra da majestade das alturas, se assentou à destra da majestade nas alturas. Agora vejam vocês como Cristo ascendeu ao céu e se assentou à destra de Deus, se assentou ao trono de Deus e colocou aí o sangue do seu sacrifício pelo pecado. E assim, vejam vocês, ele, como sumo sacerdote, esteve
espargindo o sangue de era em era, fazendo intercessão no céu por cada filho e filha de Deus que viveria aqui na terra, em cada uma dessas eras. Por isso é que Cristo esteve no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão com seu próprio sangue por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E é desde o céu que Deus envia cada um de seus filhos a viver nesta terra. E por isso é que nascemos nessa terra através de papai e mamãe. Nossa alma foi enviada ao céu desde Deus. Viemos de Deus e estivemos manifestados em seus corpos mortais e tivemos obtido um espírito do mundo para fazer contato com Cristo e receber a Cristo como nosso Salvador. E assim, Cristo fazer intercessão por nós ali no céu e assim fazer a reconciliação de nós com Deus. E assim Deus estar conosco e nós com Ele, reconciliados. Por isso São Paulo pregava: reconciliai-vos hoje com Deus. Agora vejam vocês como Cristo está reconciliando a cada um dos filhos e filhas de Deus. Onde estavam? Lá no céu, no templo que está no céu. Mas esteve aqui na terra, nesses corpos mortais, nossa alma veio de lá, do céu. E estamos aqui na terra, manifestados em carne humana. E quando temos recebido a Cristo como nosso Salvador e temos lavado nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, nascemos de novo e obtemos um corpo de outra dimensão, um corpo de outra, um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico do lugar santo do templo que está no céu. Mas nossa alma pertence ao lugar santíssimo. E o nosso corpo físico, vejam vocês, será mudado quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. E então teremos um corpo eterno, e esse corpo eterno pertence ao átrio do templo de Deus. Portanto, teremos parte no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo, porque teremos o corpo que pertence ao átrio do templo de Deus. Temos o espírito teofânico que pertence ao lugar santo do templo de Deus e temos alma que pertence ao lugar santíssimo. A alma nossa está representada no lugar santíssimo e está representada em nossa alma, ou seja, das duas formas. Por isso aqui, sendo o lugar santíssimo o assento ou trono de Deus no ser humano, o trono de Deus no ser humano é o quê? A alma da pessoa, a alma de cada filho e filha de Deus. Mas Deus tem que estar manifestado não somente na alma da pessoa, senão desde a alma ele se manifesta até o espírito
e também até o corpo. Como desde o templo, Deus se manifestava no lugar santíssimo, e daí a manifestação de Deus passava ao lugar santo e ao átrio também. Por isso, os 7 vasos ou lâmpadas no candelabro do lugar santo estavam refletindo a luz que estava dentro do lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo, encontramos que estava a presença de Deus ali manifestada. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo também esteve sendo construída na forma do templo que está no céu. E as 7 etapas ou eras da igreja gentil correspondem ao lugar santo do templo que está no céu, e o lugar santo do templo que construiu Moisés e o templo que construiu o rei Salomão. Depois, o lugar santíssimo, que corresponde ao lugar da pedra angular, é o lugar mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o lugar onde Cristo vem manifestado no último dia, assim como esteve manifestado em cada era, correspondentes ao lugar santo e agora no lugar santíssimo, é manifestado de uma mesma forma que se manifestava lá, por meio de carne humana. Assim como se manifestou em cada anjo mensageiro, para o último dia, se manifestará em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, e sendo que a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo, assim como Deus esteve materializando as coisas do lugar santo do templo que está no céu, e em sua igreja, durante essas etapas passadas, Ele estará materializando as coisas que estão no lugar santíssimo, as estará materializando na era da pedra angular, que é a era que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. E vejam vocês, por isso aqui, Cristo, assim como esteve chamando e juntando os escolhidos em cada era, por meio do ministério manifestado em cada anjo mensageiro, através do qual resplandeceu a luz de Cristo, pois Cristo é a luz do mundo, e resplandeceu em cada era, por meio de sua manifestação em cada anjo mensageiro, na era da pedra angular. Cristo se manifesta e aí onde Cristo estará manifestado primeiramente nas primícias do Espírito e depois na plenitude, porque primeiro é manifestado no meio do seu povo, nessa etapa que corresponde à parte espiritual, que tem a ver com o nosso corpo teofânico. Mas quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados, já teremos um corpo eterno e haverá uma manifestação também na parte física da parte de Cristo, onde já não somente será a parte espiritual também, mas também a parte física. Ou seja, que não será uma era que somente cobrirá a parte espiritual, senão que essa era vai cobrir também a parte física, não somente da igreja do Senhor Jesus Cristo, senão da raça humana completa.
E por isso trará uma mudança neste planeta Terra. A manifestação de Jesus Cristo neste tempo final. Ou seja, que trará a introdução ao glorioso reino milenial e, consequentemente, os reinos deste mundo vão passar a ser os reinos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, isto é para este tempo final, onde se estará realizando esta mudança profética e dispensacional, porque é uma mudança no céu, uma mudança do lugar santo ao lugar santíssimo, onde Cristo estará chamando e juntando aos escolhidos que pertencem a esse lugar santíssimo do seu templo espiritual, os quais, neste último dia, estarão vivendo neste planeta Terra em corpos mortais, os quais são chamados e juntados neste último dia com a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem da grande voz de trombeta ou do Evangelho do Reino, pregando, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E com esse mistério sendo dado a conhecer, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E quando se complete o número dos escolhidos de Deus, do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, já Cristo deixará o trono de intercessão no céu, e daí em diante, o trono de intercessão ou assento de misericórdia no céu se converterá em um trono, em um assento de juízo. Porque quando há sangue no céu, no trono de intercessão, há misericórdia. Mas se o sangue não se encontra nesse trono ou assento de misericórdia, então se converte em um assento ou em um trono de juízo divino. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 11, e versículos 15 em diante, diz da seguinte maneira: isto é o trono de intercessão no céu, ou assento de misericórdia, ou trono de Deus no céu, onde Cristo se sentou à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Este trono, para esta etapa, que nos mostra Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, já é um trono de juízo, porque já não há sangue, já não está o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo colocado nesse lugar. E já ele não está, ali, como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu próprio sangue, porque já fez intercessão pelo Israel celestial completo. Já fez intercessão por todos os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E estão prontos já? E já, para esse tempo, já estão transformados e já estão reconciliados com Deus, todos, não somente espiritualmente, senão fisicamente também, com um corpo eterno.
Diz, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, e que eras, e que hás de vir, porque tomou teu grande poder e reinaste, e se iraram as nações, e tua ira veio, e o tempo de julgar aos mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir aos que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande granizo. Agora vejam como o trono de Deus no céu se encontra sem o sangue de Cristo, porque já concluiu a intercessão no céu e agora se converteu. O trono de Deus no céu, esse assento de misericórdia, se converteu em um trono de juízo, para Deus trazer a juízo à raça humana, trazer a juízo a todas as nações. E assim como cada pessoa como indivíduo tem que dar conta a Deus quando Deus lhe julgue, também cada nação, como nação, tem que dar conta a Deus. E o juízo para as nações, vejam vocês, vem o juízo para as nações existentes do reino dos gentios, que neste tempo final se encontraria nos pés de ferro e de barro cozido. Esse juízo divino vem antes do reino milenial. Por isso é que muitas nações serão condenadas e deixarão de existir. Por isso é que muitas nações serão condenadas e deixarão de existir. Nós oramos a Deus pela América Latina e o Caribe para que as nações latino-americanas e caribenhas alcancem misericórdia diante de Jesus Cristo. E Cristo vai estar manifestado em sua igreja, e desde sua igreja virá a bênção e misericórdia de Cristo para muitas nações. E estas nações, em sua maioria, serão latino-americanas e caribenhas. Isto por quê? Porque as 7 etapas horas da igreja gentil, que correspondem ao lugar santo do templo que está no céu, e o tabernáculo construiu Moisés e construiu Salomão, se cumpriram já em territórios gentios, Ásia Menor, Europa e América do Norte. Ou seja, que essas eras têm pessoas desses territórios. E agora, a era do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, se cumpre na América Latina e o Caribe, e tem pessoas latino-americanas e caribenhas para encher a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E por quanto a obra que Cristo está fazendo na América Latina e o Caribe, onde está estendendo o seu amor e misericórdia, e as 7 cores do arco-íris, assim como deu a cor do arco-íris nas eras passadas, e agora estende as 7 cores do arco-íris,
em forma de círculo completo sobre a América Latina e o Caribe e sobre sua igreja na Era da Pedra Angular, que é a Era da Cabeça. E é sobre a cabeça de Cristo em Apocalipse capítulo 10 que estava o arco-íris ao redor de sua cabeça, como também ao redor do trono no céu estava o arco-íris. Agora na Era da Pedra Angular, ao redor da Era da Pedra Angular, o arco-íris, e ao estar ao redor, estará, sim, sem final. Portanto, a manifestação de Cristo em misericórdia para a Era da Pedra Angular continuará pelo milênio e por toda a eternidade. E o território latino-americano e caribenho, que em sua maioria não compreende a bênção tão grande que correspondeu no programa divino, esse é o território privilegiado para esta manifestação do lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, para encher o lugar santíssimo desse templo espiritual de Cristo com latino-americanos e caribenhos neste tempo final. E depois corresponderá a bênção ao povo hebreu. E é da América Latina e do Caribe que o Evangelho voltará aos judeus, ao povo hebreu. É da América Latina e o Caribe que o Evangelho do Reino voltará ao povo hebreu. E chamará e juntará 144 mil hebreus que estarão escritos no livro da vida do Cordeiro, e eles receberão a segunda vinda de Cristo e depois entenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Na atualidade, o povo hebreu está esperando a vinda do Messias. E todos eles o que estão esperando é a chegada, a vinda de um homem no qual estará manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Isso é o que eles estão esperando. E estão clamando faz anos pelo cumprimento dessa promessa que Deus fez ao povo hebreu. Está o povo hebreu, o Israel terrenal, e está o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como, assim como do povo hebreu do Israel terrenal, veio a mensagem do Evangelho da Graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo, veio para o Israel celestial. A hora do Israel celestial, o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, irá para o povo hebreu, para o Israel terrenal. Temos visto este mistério e vemos que isto é para o fim do tempo. E para o fim do tempo teremos sinais claros de que estaremos vivendo no fim do tempo. Na parábola do trigo e do joio, Cristo disse que enviaria seus anjos para quê? Para realizar a colheita. Um sinal claro do fim do tempo é o ministério dos anjos do Filho do Homem, realizando o recolhimento dos escolhidos de Deus neste tempo final. Cristo também, em São Mateus capítulo 34, versículo 31, diz que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará a seus escolhidos. Os escolhidos de Deus do Israel celestial são os membros do corpo místico de Cristo que, para o último dia, ou tempo final, ou fim do tempo, serão chamados e juntados
na era da pedra angular e dispensação do reino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, assim como foram chamados e juntados os escolhidos de Deus nas 7 etapas ou eras passadas da Igreja do Senhor. E os escolhidos do Israel terrenal, que são 144 mil hebreus, que neste tempo final vão ser chamados e juntados pelo mesmo ministério dos anjos, do Filho do Homem. Esse ministério são os ministérios das 12 oliveiras e dos 12 candeeiros de ouro de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Estes são os ministérios que ele disse que enviaria neste tempo final para realizar esse trabalho. E com a vinda desses ministérios à terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo primeiramente, são chamados e juntados os escolhidos de Deus desde o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. São chamados e juntados, são chamados no território que corresponde à era da pedra angular neste tempo final, que é o território latino-americano e caribenho. Por isso é que nesse tempo final, o trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo o ministério correspondente ao tempo final, no meio dela, tem o trabalho de trabalhar e buscar com esse ministério e com a mensagem que traz esse ministério, chamar e buscar a todos os escolhidos de Deus em toda a América Latina e o Caribe. E quando tenha terminado esse trabalho, todos os escolhidos correspondentes à era da pedra angular estarão na era da pedra angular do corpo místico de Cristo, e assim se haverá completado a construção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim se haverá materializado na terra, em seres humanos, o templo que está no céu. E assim, Deus terá um templo composto por seres humanos que viveram neste planeta Terra em corpos mortais, mas depois terão o corpo eterno, porque Deus glorificará a casa de sua glória, como Ele o prometeu através do profeta Isaías, no capítulo 60 e versículo 7, diz: "E glorificarei a casa da minha glória." Agora vejam onde estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude neste tempo final. Onde estará o Logos, a Shekinah, a coluna de fogo, manifestada em toda a sua plenitude neste tempo final? Estará no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Quando sua igreja seja completa, será dedicada a Deus, para a morada de Deus em toda a sua plenitude. E Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E assim estará glorificada a casa da glória do Senhor, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, no qual se materializa o templo que está no céu. Portanto, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade, a apresentação do templo que está no céu será a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E, porquanto o povo hebreu é o Israel terrenal, o que estará manifestado no Israel celestial
passará a ser manifestado no Israel terrenal também. Por quê? Porque no Israel terrenal estará o Israel celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que teremos a promessa de viver no Israel terrenal. Porque somos o Israel celestial. Agora, vejam como para esse tempo final, todas essas coisas seriam abertas completamente aos escolhidos de Deus para poder compreender o tempo que nós estamos vivendo. E não caminhar fora do tempo. Não estar caminhando fora do passo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo teve que caminhar na era que corresponde, que é o passo que lhe corresponde dar em cada era. E Cristo esteve em cada era, no momento em que esteve vigente cada uma dessas eras. E agora, Cristo está na era da pedra angular, que é a era vigente para este tempo final. Aí é onde Cristo se manifesta, aí é onde Cristo caminha, e aí é onde essa era onde estamos caminhando nós, nos negócios do nosso Pai Celestial, trabalhando neles e realizando assim a obra que Cristo encomendou à sua igreja neste e para este tempo final. Somos instrumentos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho do Reino por toda a América Latina e o Caribe, para a bênção dos latino-americanos e caribenhos, para o recolhimento dos escolhidos de Deus, e para que a América Latina e o Caribe possam entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porquanto somos sacerdotes, oramos pela América Latina e o Caribe. Pedimos a Deus pela América Latina e o Caribe. Assim que, vejam vocês, a bênção tão grande que nos correspondeu no fim do tempo. Estamos vivendo no tempo final, onde de um momento a outro se completa o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e Cristo sai do trono de intercessão no céu, do assento de misericórdia, e se converterá depois em um trono de juízo. Mas nós seremos transformados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E depois, não importa os juízos divinos que venham sobre o planeta Terra, não nos farão dano a nós, porque estaremos já transformados. Estaremos em um novo corpo, eterno e glorioso, para viver com Cristo por toda a eternidade. Chegamos à fase final do programa de Deus, para ser preparados, ser juntados, todos os escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, e ser preparados para ser transformados e raptados, nós que vivemos, e os mortos em Cristo ser ressuscitados em corpos eternos. Se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Se não acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam uns 2 ou 3 anos para entrar ao glorioso 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois Cristo disse, falando sobre os crentes nele, ele disse que os ressuscitaria, e disse
Quando seria essa ressurreição? Ele diz em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, essa é a vontade do Pai, o que me enviou, que de tudo que me der, não perca eu nada, senão que eu ressuscite no último dia. Para quando tem a comissão Cristo de ressuscitar aos crentes nele, diz que é para o último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que veja o Filho e creia nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando diz que ressuscitará os que creram nele, diz que será no último dia aos que creram nele em seus corpos. Seus corpos morreram. E para nós que vivemos, depois que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, nós seremos transformados. Portanto, a transformação nossa é também para o último dia. E o rapto ao arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo é também para o último dia. E o último dia é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Assim que o último dia, que é o sétimo milênio, pertence aos últimos dias. É o último dos últimos dias. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no templo do fim. Nos encontramos no templo mais glorioso de todos os tempos. Nos encontramos no templo em que estaremos escutando a voz de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Ele prometeu dar-nos a conhecer todas estas coisas e o está fazendo. E onde estão as pessoas que estariam escutando todas essas coisas sendo reveladas, todas essas coisas que deveriam acontecer sendo reveladas à Igreja de Jesus Cristo, na área da pedra angular? Aqui estamos na América Latina e o Caribe, presentes escutando a voz de Cristo. Essa grande voz de trombeta, no dia do Senhor, no sétimo milênio, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer no fim do tempo. O fim do tempo. Temos visto as coisas que estariam acontecendo no fim do tempo, onde o tempo para o mundo e seus reinos, ou seja, os governos gentios, o reino dos gentios, a etapa dos pés de ferro e de barro cozido, estará chegando ao seu final. Porque a pedra não cortada por mãos é a que pôs fim ao reino dos gentios em sua vinda. Assim que estaremos vendo essa mudança de reino também. Estaremos vendo essa mudança de reino quando estejamos nós já transformados. Porque os reinos deste mundo passarão a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele estabelecerá o seu reino. E haverá 1000 anos de paz sobre este planeta Terra. Mas antes vem a grande tribulação, onde o juízo divino se vai derramar sobre a terra. Mas não temos medo da grande tribulação, porque já para esse tempo estaremos transformados e estaremos na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas bênçãos as prometeu Cristo para quem? Para todos nós que vivemos neste tempo final e para os que partiram em eras passadas. O tempo do fim. Na tarde
Na próxima atividade, às 3 da tarde, começaremos a próxima atividade. E às 3h30, se eu estou pronto, estarei com vocês novamente para continuar vendo as grandes bênçãos que Jesus Cristo tem para o fim do tempo, para cada um de nós, os que vivemos neste tempo final. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do fim do tempo e de todas as coisas que vimos através da Escritura nessa ocasião, assinaladas na Escritura para o fim do tempo. Assim que estaremos novamente às 3 da tarde reunidos, teremos um recesso e depois regressaremos para continuar vendo todas as bênçãos que Ele tem para nós, para este tempo final, para o fim do tempo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e muito obrigado por vossa amável atenção.